Devocional Bênçãos Extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. Leitura bíblica, livro de Salmos, capítulo 105, versículos 16 a 24. A palavra diz: chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento do pão. Enviou adiante deles um varão. José foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferro. Até o tempo em que a sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. O rei mandou e fez soltá-lo. O governador dos povos o libertou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para, a seu gosto, dar ordens aos príncipes e ensinar aos anciãos a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E o Senhor multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. O tema de hoje: aprovado pela palavra. Antes de iniciarmos o nosso devocional e estudo, peço que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Preste atenção. Os versículos 16 a 23 colocam José na história para continuar mostrando o cuidado de Jeová. Aqui temos a revelação de um detalhe que não consta na narrativa de Gênesis. Quando José foi vendido para os ismaelitas, prenderam seus pés com grilhões de ferro, conforme versículo 18. O salmista esclarece que a ida de José para o Egito como escravo foi uma providência de Deus para cumprir o seu propósito e permitir que os israelitas descessem ao Egito para poderem se multiplicar em segurança e se tornar um povo numeroso, conforme versículo 24, a fim de povoar a terra prometida. As dores de José fazem dele um protótipo de Cristo, vendido, acusado falsamente, tiraram-lhe a túnica, preso, foi liberto da prisão para ser o salvador da sua família, como Jesus foi liberto da sepultura para ser o grande salvador de todas as famílias da terra. Muitas vezes, para fazer dos seus servos uma grande bênção, Deus precisa antes submetê-los a uma dura provação. Aceitemos as provações porque nunca seremos provados além do que podemos suportar, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, e porque provas mais duras podem trazer maiores bênçãos. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Compreendendo a referência bíblica no dia de hoje, Salmo 105, versículos 16 a 24. A Bíblia é relevante para todas as situações, embora os detalhes da nossa situação possam definir do que lemos na Bíblia. Os princípios ainda se aplicam. Como vimos ainda há pouco, por exemplo, a história de José ensina lições que podemos colocar em prática. Os capítulos 37 a 50 de Gênesis destacam como o Senhor dirigiu os eventos para cumprir seu propósito. Embora os irmãos de José o tenham vendido como escravo, foi Deus quem o enviou ao Egito para o benefício dos israelitas, conforme Salmos 105, versículo 17. Os anos de adversidade posicionaram José para se tornar o líder que salvaria o povo de Deus da fome. O versículo 19 continua nos dizendo que a palavra do Senhor o provou. Quando José era jovem, Deus deu-lhe 2 sonhos sobre a sua futura exaltação. Gênesis 37, versículos 5 a 11. Mas ele passaria 13 anos de humilhação e dificuldades antes de ver a sua realização. Contudo, o Senhor foi fiel e, no momento certo, José foi liberto para assumir o papel que Deus havia designado para ele. Nosso Pai Celestial também está organizando os acontecimentos de nossas vidas. As nossas dificuldades não indicam de forma alguma que o Senhor esteja ausente. Em vez disso, Ele controla os acontecimentos de nossas vidas para realizar o que deseja para nós. Continuando, você já avançou para o final de uma história porque queria saber como ela terminaria?
Esta é a mesma coisa que muitas vezes desejamos fazer em nossas vidas, especialmente em tempos difíceis. Queremos saber quando nossos problemas terminarão, mas só Deus conhece o futuro. Para isso, devemos aprender a confiar nele enquanto isso. José talvez desejasse poder olhar para o futuro para saber quando as coisas em sua vida melhorariam. Entre o ódio dos seus irmãos que o venderam como escravo, a raiva e as mentiras da esposa do seu senhor e a prisão que o deixou definhando, teria sido fácil para José perder a esperança. Aqueles 13 anos de sua vida devem ter parecido uma eternidade. Na verdade, embora José não pudesse ver o futuro, o Pai Celestial esteve com ele em cada passo do caminho, e no final de tantos anos de dificuldades, ele proclamou que tinha aprendido que Deus planejou isso para o bem, conforme Gênesis 50, versículo 20. Não podemos evitar experiências difíceis, mas saber que Deus está conosco e que seu propósito é bom, nos dá a esperança necessária para suportar as dificuldades com paz. Meditando ainda na referência bíblica 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Olha só, hein? Paulo oferece um poderoso alento aos crentes coríntios, quando discorre sobre a tentação do versículo 13. Ele afirma que não veio contra os crentes tentação que não fosse comum a todos os homens. A palavra do apóstolo, a fidelidade de Deus, se revela a nós também na administração das circunstâncias que enfrentaremos. Se tivermos que passar alguma tentação, o próprio Senhor se encarrega de nos oferecer uma oportunidade de a suportarmos e nos mantermos fiéis. Diariamente enfrentaremos situações que virão contra a nossa fé e contra os valores que temos aprendido com o Evangelho. Você pode estar vivendo dias de tentações e talvez considerando a hipótese de pecar contra o teu Senhor. Não faça isso. Temos graça suficiente no Senhor Jesus para resistirmos ao dia mau e continuarmos firmes na fé. E eu finalizo esta meditação em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Preste atenção. Quando enfrentamos tentação, Deus nos prometeu duas coisas. Primeiro, uma saída e segundo, o poder para resistir. Podemos realmente acreditar nisso? Claro, meu irmão, minha irmã. É claro. Porque Jesus demonstrou este poder, Deus nos prometeu este poder e podemos olhar os nossos irmãos e irmãs em Cristo que triunfaram com este poder. Porém, não devemos pensar que a saída significa que não vamos encarar desafios, necessidades ou dificuldades. Caráter é produzido tanto através de resistir tentação como também recusar desistir durante os desafios que enfrentamos por causa da nossa fidelidade. Deus providenciará uma saída para nós, mas Ele também está interessado em desenvolver nosso caráter santo. O equilíbrio entre os dois é a obra de Deus. Decidir manter-se fiel é a nossa obra. Conforme Romanos 5, versículos 1 a 5 e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai, querido Pai, obrigado por me dar uma saída da tentação e o poder de enfrentá-la vitoriosamente. Senhor, por favor, perdoe-me pelas vezes que tenho sucumbido à tentação e ao pecado. Perdoe-me pelas vezes que não quero achar a porta da saída. Purifique-me, restaure-me ao serviço fiel ao Senhor e o seu reino. Inclua a minha família, meus amigos, parentes, familiares e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a estar prontos para receber as provações que permitas que nos sejam dadas para que possamos ser bênçãos aqui no projeto A Marca da Promessa e em outras redes sociais e canais de bênçãos. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre, Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.